rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Mestre e discípulo encontravam-se diante de um lindo jardim, quando então um diálogo se inicia. Mestre, como faço para não me aborrecer? Algumas pessoas falam demais, outras são ignorantes, algumas são indiferentes, sinto ódio das que são mentirosas, sofro com as que caluniam. Pois viva como as flores, advertiu o mestre. Como é viver como as flores? Perguntou o discípulo. Repare nessas flores, continuou o mestre, apontando lírios que cresciam no jardim. Elas nascem no esterco, entretanto, são puras e perfumadas. Extraem do adubo mal cheiroso tudo o que lhes é útil e saudável, mas não permitem que o azedume da terra manche o frescor de suas pétalas. É justo angustiar-se com as próprias culpas, mas não é sábio permitir que os vícios dos outros o importunem. Os defeitos deles são deles e não seus. Se não são seus, não há razão para o aborrecimento. Exercite, pois, a virtude de rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Assim, com essa mensagem, nós iniciamos mais uma semana agradecendo essa companhia amiga de todos vocês.
agradecendo a oportunidade de estar conosco aqui, às segundas-feiras, no canal da Rádio Brasil Espírita e também no canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita. Em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje estaremos dando continuidade aos capítulos, alguns dos capítulos trazidos pelo livro da veneranda Joana de Ângeles, intitulado Vidas Vazias. Hoje, nesta segunda, nós estaremos tratando a respeito de um de seus capítulos, na verdade o capítulo 4, intitulado Conquista a Tua Paz. E aqui nós vamos trazer algumas das reflexões apontadas por Joana a respeito dos mecanismos que devemos usar a respeito da conquista da paz. E ela nos faz uma convocação. Conquista a tua paz. Já dando-nos um sinal de que a conquista, de que a paz ela não vai cair do céu. De que ela não pode ser conquistada através de pílulas milagrosas que adquirimos em algum lugar. Mas é algo que precisa ser trabalhado com esforço, com paciência, com esperança. Nesse sentido, ela inicia esse capítulo da seguinte forma: na turbulência dos dias que se vive na Terra, fenômenos perturbadores multiplicam-se a cada instante, desafiando os valores éticos das pessoas. Notícias destituídas de significado repletam as redes sociais e a variedade de distrações compete com os deveres que se encontram aguardando sem oportunidade de ser atendidos. O tempo parece escoar com rapidez em razão da multiplicidade de mecanismos de fuga das responsabilidades, facultando a bisbilhotice e a curiosidade em torno de futilidades que assumem significados que não merecem, ao mesmo tempo que produzem vazio existencial, ante o exibicionismo de pessoas atormentadas que se fazem notícia através dos artifícios virtuais. Nunca houve tanta solidão entre as criaturas humanas como atualmente, ao mesmo tempo em que a população do planeta atinge índice elevado e lota os espaços disponíveis. Que paradoxo! Como podemos ter países ou locais tão super populosos, mas ainda assim nos encontrarmos em solidão? Ambições desordenadas e inquietações injustificáveis campeiam atormentando as mentes ávidas de projeção, como se o objetivo existencial fosse apenas um mentiroso prato do prazer social que provoca inveja nuns e antipatia noutros. Como se o objetivo maior de nossas vidas fosse esse. Sempre está projetando para as pessoas uma vida invejável. Nesse sentido, até as propagandas que nos incentivam ao consumo, elas campeiam, elas passeiam em torno dessa condição de que a pessoa bem-sucedida, a pessoa plenamente feliz é aquela que desperta a ganância ou que desperta a inveja nos outros. Segue Joana, a ilusão atinge exagerado panorama, arrancando o indivíduo da sua realidade para as paisagens tresvariadas da fantasia. Tem-se a impressão de que somente o sonho de ter e do poder proporciona bem-estar, mesmo que dispare o gatilho interno da insatisfação e do medo de não poder gozar indefinidamente. As exigências da moderna tecnologia impuseram o comportamento da velocidade, a fim de serem apreciadas todas as contribuições da comunicação virtual, impedindo-se, de certo modo, o aprofundamento das questões normais da existência.
Impuseram-se novos padrões de conduta e, de alguma forma, a robotização do ser humano tem se feito automaticamente. Aqui Joana nos assinalava um panorama que nós estamos vivendo antes até desse advento da pandemia. Lembrando que esse livro, Vidas Vazias, foi prefaciado no dia 9 de março de 2020, a 2 dias do anúncio da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, que fez o seu anúncio para o mundo inteiro no dia 11 de março. Nesse sentido, Joana de Ângeles já nos abria os clarões de entendimento para que pudéssemos ter a coragem de retirar o véu da ignorância e observar como estávamos nos portando diante da vida. Como estávamos inebriados, robotizados, vivendo uma vida seriada, sem reflexão, roubando o nosso próprio tempo, a essência primordial das nossas horas, vivendo um automatismo doentio, a busca pela projeção desenfreada. E aí, com o advento da pandemia, somos obrigados a parar. E nesse tempo deslocado, translocado, em que vivíamos mergulhado, onde vivíamos num mecanismo de automatismo, onde mal respirávamos, mal podíamos sentir o sabor da vida, que passava diante de nós sem nós nos darmos conta. O chamamento de Joana é para que nós possamos, sem culpa, mas com uma perspectiva de transformação, olhar para essa vida vazia, para essas vidas infrutíferas que estávamos vivendo e promover a ela um novo panorama. E aí segue Joana. Com essa automação, os sentimentos de amor, de solidariedade, de ternura e caridade, assim como outros, têm ficado à margem. A prejuízo do desenvolvimento emocional, enriquecido de compreensão de finalidade da vida, tanto quanto das suas reais necessidades. A valorização do corpo, da sua aparência, num culto extravagante e muitas vezes patológico, vem substituindo os impositivos profundos do ser, cada vez mais exigente do ego. Aqueles indivíduos que, no entanto, não podem desfrutar dessa comodidade exagerada, parecem fantasmas perdidos no ar, sem objetivos nem significados. Como consequência desses fenômenos, aumentam os tormentos emocionais e as estruturas muito frágeis cedem lugar ao transtorno depressivo em alguns, enquanto noutros assulam os mecanismos da violência. Essa valorização exagerada da aparência tem como consequência, às vezes, e sobretudo na maioria das vezes, o adoecimento da criatura. Não que não seja legítimo o desejo de cuidar da aparência, de parecer mais jovem, mais bonito, mais saudável. O que se fala aqui e o que aponta Joana são as manifestações exageradas, esdrúxulas que roubam a paz e a saúde da criatura. Quantas pessoas perderam a vida por se submeterem cada vez mais às cirurgias plásticas e a procedimentos perigosos, no afã de ter o rosto perfeito ou o corpo perfeito, colocando a sua existência em risco pelo desejo exacerbado de ser amado, cultuado, aceito, pela sua apresentação impecável, pelo seu corpo irretocável. Assim, ela nos fala das consequentes manifestações patológicas dessa busca constante por essas manifestações do exterior, em detrimento à busca pela verdadeira paz interior.
A estabilidade psicológica é muito necessária para a realização do ser humano, desde que saiba administrar os diferentes acontecimentos que lhe sucedem a cada momento. Esse controle nem sempre é conseguido, resulta do hábito saudável de conduzir-se socialmente, graças ao exercício de natureza interior. A criatura humana é conjunto dos seus comportamentos, que se transformam em mecanismos de sustentação da sua existência. Por essa razão, nesses dias de desafios contínuos, a conquista da paz se transforma na mais valiosa meta a ser conseguida. Então, nesse sentido, nós costumamos dizer, e já mencionamos aqui, que a pandemia se tornou para nós uma verdadeira prova de resistência moral, espiritual, de vontade, de esperança e de paz. Obrigou-nos a um exercício contínuo de prestar atenção em nossos próprios sentimentos e pensamentos. Muitas pessoas costumam dizer: nunca fiquei tão atenta aos meus pensamentos, penso até e tenho medo de poder estar adoecendo, porque me percebo mais triste que o convencional. Na verdade, nós fomos convocados a esse retraimento para que pudéssemos valorizar e analisar com profundidade aquilo que nos é realmente importante. Paz, diz Joana em outra obra, é moeda arduamente conquistada que não merece ser desperdiçada. Assim, esse exercício constante de paz que nos anuncia, por exemplo, que aquilo que nós perdemos em termos de matéria não deve nos roubar a paz, porque são da matéria e da matéria pertence. Mas sendo nós seres criados por Deus, que é puro amor e que transcende a matéria, não devemos então nos aprisionar nesse pensamento mesquinho e pequeno, porque somos muito mais do que isso. Esse pensamento, esse exercício de que estamos aqui, mas não somos daqui, de que a transitoriedade das coisas faz parte da nossa existência, que se as rugas começam a aparecer na nossa face, é sinal de que nós estamos atravessando esse trânsito do tempo e que o nosso corpo também acompanha essa transmutação e que isso não deve ser motivo para perdermos a paz, porque há beleza no transitório, como nos lembra Freud em um de seus artigos sobre a transitoriedade das coisas. Lembrava-nos Freud que as flores, mesmo efêmeras, passageiras, algumas delas tendo duração tão curta, isso não é o bastante para lhes roubar a beleza da sua essência. Assim, continuando, nos diz Joana, que pensa-se normalmente que a paz é a ausência de preocupação ou de ação contínua, não passando esse comportamento de modorra, ausência de dinamismo e de paralisia. A vida é movimento. A luta pela paz, pela conquista da paz, é um movimento contínuo. Muitas vezes, complementa Joana, um semblante sereno oculta uma existência assinalada por preocupações e angústias, e desesperos vencidos com denodo e persistência. A luta, sob qualquer aspecto, é mensageira da ordem por cuja execução se permite a conquista da harmonia interior. A questão diz respeito à maneira como se faz administrada a atividade, que exige esforço, abnegação e persistência. Paz não cai do céu. Aqueles que lutaram em defesa da paz utilizaram as suas horas, abdicaram do seu tempo por muito tempo, por muitas horas, por um esforço contínuo, sobretudo de abrir mão de si mesmos, da sua própria paz, em alguns momentos, para que pudesse atingir um momento de plenificação da paz. O amadurecimento psicológico
do indivíduo é fator decisivo para o comportamento edificante em quaisquer circunstância que culmine nesse estado de equilíbrio, pronunciador de paz e de plenitude. Trata-se de experiências adquiridas no dia a dia que acumulam decisões enobrecedoras. São nos nossos movimentos diários que temos a oportunidade de exercitar essa moeda da paz. Desde o acordar e olhar através da janela e sentir gratidão por tudo que nos chega, por tudo que a natureza nos concede e nos oferece. É agradecer cada dia por estarmos respirando, quanto tantas criaturas têm lutado pela vida e se esforçado para dar o mínimo de inspiração e de fôlego aos seus próprios pulmões. Se desejas realmente manter a postura saudável, aquela que faculta a conquista da felicidade real, nos recomenda Joana, mune-te de paciência e de perseverança em todas as situações em que te encontres, avançando sem cessar, passo a passo, na conquista do que te constitui meta prioritária. Quando nós lemos esse trecho, e lembrando que essa obra foi lançada 2 dias antes do anúncio da pandemia, quando ela nos convida à persistência e à perseverança em qualquer circunstância, nós lembramos de tantos irmãos que durante essa pandemia perderam seus entes queridos, perderam a sua moradia, os seus empregos, alguns relacionamentos se desfizeram, alguns tiveram que morar distante da sua morada odierna, onde permaneceu por tanto tempo. Alguns tiveram que abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, tiveram que refazer todo um planejamento de vida. Então, nesse contexto, já nos anunciava Joana, tende paciência, tende perseverança, insiste na fé. E ela complementa, não te desanimem os obstáculos, nem receis os insucessos iniciais, que fomentarão os meios hábeis para a tua conquista definitiva. Tenha em mente que toda conquista autoiluminativa é realizada com tenacidade e amor, confiança e dedicação. A paz política muitas vezes falha porque não há como fazer um indivíduo harmonizar-se com qualquer tipo de imposição exterior. Pelo contrário, quando se alcança o equilíbrio interior de imediato, apresentam-se os efeitos pacificadores à volta. E aí nos fala Joana que esse estado de paz que nos acomete naturalmente repercute, reverbera em torno de nós. Pode-se, em consequência, afirmar que num lar onde alguém logra a paz, toda a família faz-se beneficiária do equilíbrio. Quando em uma rua existe uma família pacífica, o reflexo estende-se pelos vizinhos. Uma rua onde existe valorização da vida amplia-se pelo bairro, pela cidade, pela região, pelo mundo. A paz é portadora de bênção que faculta a capacidade do amor e da caridade, tornando-se fundamental para a construção da vida exuberante. A sua ausência transtorna o indivíduo, porque sem a serenidade que acalma as ansiedades dos desejos e auxilia no discernimento daquilo que é melhor para o desenvolvimento ético e moral, deixa vazios existenciais que se tenta preencher com atitudes de arrogância e de perturbação. Nesse sentido, a doutrina espírita, explicando as razões fundamentais do existir, os objetivos a conquistar, possui os mais excelentes elementos elucidativos para a aquisição da harmonia interior. A paz, portanto, deve e pode ser trabalhada com serenidade,
mediante ações de amor e misericórdia, que diluem as sombras da ignorância e da perversidade. É interessante porque nesse momento de pandemia, muitas manifestações de solidariedade e de compaixão surgiram nos diversos cantos do planeta. Lembremos que muitas indústrias que eram voltadas a produzir armas, por exemplo, de repente encontravam-se munidas de interesse a produzirem centenas de milhares de máscaras ou de equipamentos de proteção para os profissionais de linha de frente que combatiam o vírus e que resguardavam as vidas daqueles acometidos e já em processo de enfermidade. Quantas indústrias que estavam conhecidas por inebriarem várias almas em entorpecimento pelo alcoolismo, pelo álcool, por exemplo, se viu na missão de produzir milhares, milhões de litros de álcool em gel para que pudesse promover a asepsia da mão daqueles que resguardavam-se e que estavam na busca de protegerem os seus pares contra a disseminação desta enfermidade. Quantas pesquisas apontaram, por exemplo, que aqueles munidos de comportamento de solidariedade eram os menos afetados pelo isolamento. Então, se provou que as manifestações de solidariedade e compaixão diminuíam no ser essa angústia pela solidão causada pelo distanciamento social, pela a reclusão pela quarentena. E aí continua Joana, com essa visão interna de como proceder na jornada evolutiva, os sentimentos ampliam-se e abarcam a mente que se esclarece numa perfeita identificação de significados. Então, em meio ao próprio caos, à própria dor, muitas pessoas tiveram verdadeiros insights que planificaram a sua alma de paz e de harmonia porque tiveram um profundo entendimento sobre a sua verdadeira missão e o seu sentido neste mundo. E aí ela nos faz uma convocação e um convite lá mais adiante, próximo ao término do seu capítulo. Cuida para que os teus atos sejam repletos de reflexão profunda, que te propicie a escolha certa do caminho a seguir. Toma o Evangelho de Jesus como roteiro para o comportamento e em qualquer situação desafiadora, pergunta-te como faria o Mestre, caso fosse ele que tomaria a decisão. Essa indagação abre o matagal dos tormentos habituais e, como luz meridiana, clareia o pensamento e faculta o encontro seguro da trilha a percorrer. Então nos convoca Joana que diante das incertezas da vida, quando os obstáculos pudessem nos assolar ou nos roubar a esperança e a própria paz, que pudéssemos então pensar, na minha condição, como o Mestre Jesus agiria. Diante de uma agressão, diante de algo tão importante que lhe é retirado de forma abrupta, diante de alguma situação que nos rouba essa paz, que é devastadora em termos de conforto para a alma, devemos pensar como o Mestre pensaria, como o Mestre agiria. E aí ela segue. Quando Jesus nos prometeu a sua paz, afirmou-nos que somente Ele a poderia dar. Isto porque esta é a consequência do comportamento individual na vivência dos postulados por Ele ensinados e vividos. A sua serenidade em todas as situações demonstrou-nos a grandeza dos valores éticos de que era portador. Sabendo que seria traído por um amigo e por outro negado, não demonstrou contrariedade nem decepção. Antes,
lhes revelou com delicadeza os perigos em que tropeçariam, e após consumada a tragédia, buscou o primeiro que se suicidara nas regiões tormentosas para onde se atirou, e o outro, novamente, convidou a que pastoreasse o seu rebanho, dando a estes dois novas oportunidades de refazimento, mostrando-nos através dessa própria passagem e dessa própria mensagem do Cristo a misericórdia do amor divino por nós. Se deseja paz, se desejas essa paz, nos diz Joana, segue o Mestre, imita-o sempre que possas, e sem que te apercebas, estarás entesourando a paz que te fará verdadeiro Filho de Deus. Com essa mensagem consoladora que Joana resgata para nós, sobretudo fazendo-nos lembrar os caminhos trilhados pelo Mestre nos momentos mais cruciais de sua vida, lembrando-nos que Ele, na sua completa segurança e confiança em Deus, permaneceu irretocável em termos de paz, na certeza de que aquilo tudo que lhe doía, que poderia lhe corroer o ser e a alma, era passageiro. Então, enfrentando esses vendavais que parecem ser tão gigantes e tão maiores do que nós, que nós não possamos esquecer jamais do amor infinito do nosso querido irmão Jesus, esse Mestre amoroso que nos anunciara que jamais nos deixaria só. E que possamos entender que a paz desejada e almejada requer de nós um esforço contínuo, para que possamos ir na sua direção, sempre confiantes de que às vezes esse mal que nos abate, que muitas vezes foi por nós criado, que essas paisagens devastadoras fora por nós enquanto humanidade ignorante, desavisada e soberba, e que essas paisagens áridas foram por nós fomentadas e criadas para que nós mesmos, através dessa experiência, pudéssemos recompô-la, replantá-la e fazer-nos novamente florescer, porque nós temos essa capacidade. E diante dos imensos desafios, pensar como no Joana nos aconselha como Jesus faria. Assim, diante dessa mensagem tão profunda a respeito dessa convocação também deixada por ela, para que possamos conquistar a nossa paz, nós agradecemos mais uma vez essa companhia que costumo dizer tão generosa, tão paciente, estimando que hoje, nesse momento, essas mensagens possam ter tocado profundamente o coração de todos vocês. E que todos nós, assim, se for do desejo do Pai, possamos estar juntos. Semana que vem, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Estimando também que todos vocês possam ter uma semana abençoada, uma semana iluminada e de muita paz. Mas que todos vocês, todos nós, possamos buscar os caminhos precisos e necessários para chegar até ela. Assim, agradeço mais uma vez ao tempo em que faço um convite, que visite o site da Rádio Brasil Espírita. Vá lá, conheça, agrade a nossa programação, dê sugestões, deixem seus comentários, façam as suas perguntas, enriqueçam esse canal que é feito para todos nós e venha participar dessa grande família, conhecendo os diversos programas que são pensados com tanto carinho sob a inspiração do alto, para que todos nós possamos trazer para a intimidade das nossas vidas e para a intimidade do nosso ser essas mensagens que nos aliviam a alma, que servem de rota para os desafios que se nos apresentem no caminho. Grata mais uma vez
pela companhia de vocês e que Jesus possa ser a nossa eterna companhia, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão.